mundo gosta de ir a um restaurante, lanchonete, café, tomar um negocinho gostoso, certo? Certo. Mas o café canibal está em outro nível. Lá a comida não é servida pra você. Você é a comida. Mas calma que eu não estou falando desse café canibal não. Nesse daí só servem hambúrgueres mesmo. Apesar que eu posso ser comida? De que é feita a carne desse hambúrguer mesmo, galera? Mas falando sério agora, porque esse caso é trágico. Esse crime saiu direto da Deep Web e ele é tão bizarro que desafiou as leis da Alemanha. Da Alemanha. Oi, Little Homes, tudo bem com vocês, folks? Bem-vindos ao Yellow Tape, o seu canal de crimes reais e histórias bizarras. Eu sou a Joy e, ao que parece, em alguns dias da semana eu serei sua contadora de histórias criminais, enquanto em outros eu serei a sua sommelier de tretas. Toda semana eu vou trazer vídeos novos, ou quase, então se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo, eu peço humildemente que vocês se inscrevam no canal, porque isso vai me ajudar pra caramba. Como eu falei na intro, esse caso é bizarro em letras garrafais, com direito à autofagia, pessoas comendo elas mesmas, e canibalismo, pessoas comendo outras pessoas. Um caso tão que desafiou a justiça alemã, que não possui uma legislação específica e aplicável para esse tipo de crime. Então, sem mais delongas, vamos ao caso. Armin Meiwes nasceu em 1º de dezembro de 1961 em Essen. My name, Armin Meiwes. I was born 1961. I'm computer engineer from Rothenburg, Germany. E se em algum momento parecer que eu estou divagando ao pronunciar o nome dele, provavelmente é porque eu estou me lembrando do Armin de Shingeki no Kyojin. Mas ninguém precisava saber disso. Então, de volta ao Armin, o canibal, não o titã. Ele é alemão e, pelo que eu pesquisei, ele passou a vida inteira lá na Alemanha. Boa parte em Rotenburg. O Armin nasceu em uma família abastada, rica, mas ele não teve uma infância feliz. O pai do Armin se casou aos 21 anos com a mãe dele, Waltraud, que na época tinha 40 anos, o que nos dá aí uma diferença de 19 anos. E a Waltraud era uma mulher extremamente possessiva, ciumenta e controladora. Qualquer coisa que acontecia, ela já achava que o marido a estava traindo. Inclusive, a gravidez do Armin foi uma tentativa de segurar o marido e mantê-lo na linha, já que os dois filhos mais velhos do casal já eram adolescentes e tinham saído de casa por conta do ambiente tóxico. Isso até funcionou por um tempo, mas quando o Armin estava com 8 anos, o pai dele se cansou de toda aquela possessividade e das várias ameaças de morte, arrumou a mala e saiu de casa, sem nenhuma explicação, nenhum abraço, nenhum adeus. Ele basicamente abandonou o Armin e o deixou à mercê da Waltraud. E pelo que o Armin relata, a mãe dele era autoritária com um comportamento tirânico. Se eu fosse traduzir exatamente, ele quis dizer que ela era uma verdadeira megera. O Armin era uma criança introvertida e ele queria muito ter amigos, mas ele não conseguia fazer amigos, o que o fazia ser uma criança solitária. E foi já na infância que ele começou a ter pensamentos e tendências peculiares. Enquanto a gente brincava de fazer bolo de lama, ele se imaginava comendo os amiguinhos que ele nem tinha. Literalmente. E talvez, só talvez, fosse por isso que você não tivesse amigos, né? E abre parênteses rapidão. Como o Armin não tinha amigos, ele criou um irmão imaginário que ele chamou de Frank para dar vazão aos desejos dele, e ele se imaginava comendo os amiguinhos porque assim ele achava que eles seriam mais próximos a ele, seriam parte dele, o que é tão... eu não sei nem o que dizer. Fecha parênteses. And then I thought that if they were to become a part of me,
I'd have to eat them. O Armin diz que começou a ter esse fascínio pelo canibalismo depois de ter lido o livro João e Maria, que traz aquela ideia da bruxa canibal. E eu acho que nunca na história da literatura o significado de um livro foi tão deturpado. Nem mesmo quando os vampiros começaram a brilhar. E aí a adolescência veio e os pensamentos canibais começaram a sair do campo da imaginação e se projetar na vida real, no dia a dia. O Armin começou a se juntar a tudo quanto era site que promovia o canibalismo e a participar de todos os fóruns sobre o assunto, fosse na internet normal ou na Deep Web, a internet do mal. O Armin continuou vivendo com a mãe dele, mas eventualmente, quando ele completou 19 anos, ele se juntou ao exército da Alemanha, o que deu mais tempo para ele respirar, para ele ter uma vida mais livre. E o Armin objetivava seguir carreira militar e por isso ele passou 12 anos no exército. E durante esse período ele finalmente fez amigos, mais ou menos, e começou a questionar a própria orientação sexual. E nesse quesito as fontes divergem, enquanto algumas dizem que ele era gay, outras afirmam que na verdade ele era bissexual. Mas fato é, ele se relacionou com vários colegas do exército e também frequentava prostíbulos. E foi também nesse período que o Armin começou a beber. E não era bebida social não, viu? Ele bebia para ficar bêbado. E por conta desse novo hábito, ele acabou se envolvendo em 2 acidentes de trânsito. Ou seja, se beber não dirija. E como ele estava embriagado nesses 2 acidentes, ele foi expulso do exército por comportamento inapropriado e teve que voltar a morar com a mãe. E tem uma informação importante que precisa ser dita. Nesses 12 anos que o Armin passou no exército, ele deixou as ideias canibais em hiatus. E a razão exata para isso ter acontecido é desconhecida, mas acredita-se que pode ser porque pela primeira vez ele estava vivendo uma vida ok. Contudo, como eu mencionei, o Armin teve que voltar a morar com a mãe dele e isso deu uma mexida na cabeça dele, apesar que dessa vez a situação era diferente. O Armin já tinha 31 anos, a mãe dele já estava idosa, com a saúde debilitada e não podia fazer muita coisa por conta própria. O Armin dedicou-se então aos cuidados da mãe e à sua nova carreira como técnico em informática. E assim o tempo passou. Os anos 90 chegaram e com eles veio o boom da internet, porque embora a internet já existisse desde os anos 60, foi só nos anos 90 que ela começou a se tornar mais acessível para a população em geral e a se popularizar, com o uso de navegadores tais quais ao Internet Explorer. Então respeita o avô, filho! E o que eu quero dizer com isso? Bom, que várias pessoas se conectavam, todos os tipos de pessoas. E geralmente isso é algo bom, mas como em quase todo início, não tinham normas, não tinham regras, não tinham leis. A internet era basicamente uma terra de ninguém, onde o caos reinava. E é por isso que as fontes trazem informações diferentes sobre o fórum que o Armin viria a se juntar. Algumas relatam que esse fórum pertencia à Deep Web, enquanto outras juram que não, que esse era só um fórum bizarríssimo que ficava na boa e velha internet que nós meros mortais usamos. Mas fosse lá qual fosse o local, esse fórum existiu. E o Armin, sendo um técnico em informática, entendia mais ou menos como a internet funcionava. Então é claro que ele encontrou tudo quanto era site de canibalismo que tinha na época. Porque como bem dizem as nossas avós, mente vazia é a oficina do diabo. E quando ele voltou do exército, os pensamentos criminosos voltaram com ele. E ele até tinha um site preferido, o Cannibal Café, em PTBR, Café Canibal. Um site / fórum onde pessoas com desejos semelhantes compartilhavam suas vontades abertamente, tanto de comer quanto de ser comido. Eu quero muito montar uma garota e fazer um sanduíche com ela. Oh my! Eu sou essa garota e eu acho que eu combino com tomates. Gente, sério, é
esquisito e eu não recomendo, mas se você estiver genuinamente curioso, tem como você acessar o Café Canibal utilizando o que eles chamam de Wayback Machine, máquina de retorno, que é um mecanismo que te permite ver como os sites eram no passado. Mas sério, eu não recomendo. Boa parte das postagens do Armin foram retiradas do ar depois que as merdas que ele fez foram jogadas no ventilador. Mas é sabido que ele comprava carne e moldava essas carnes para que elas se parecessem com partes humanas, e aí ele tirava foto dessas criações e postava, fingindo que estava vivendo o sonho canibal. Pois é, o Photoshop nem existia e o povo já vivia de fake news. Inclusive foram essas proezas que o fizeram receber a alcunha de o açougueiro mestre quando os crimes dele se tornaram públicos. Mas enfim, como os outros aspirantes a canibais acreditavam que ele estava de fato consumindo carne humana, eles passaram a respeitá-lo e admirá-lo, o que fez com que ele meio que se tornasse um influencer. E você aí, reclamando dos TikTokers. Mais anos se passaram e em 1999, em um dia normal onde o sol nasceu em algum lugar do mundo, como em todos os outros dias, o Armin foi até o quarto da mãe dele e a encontrou morta na cama. E para ele significava apenas uma coisa: a última corrente que o aprisionava havia se rompido. Não havia mais ninguém para julgá-lo, impedi-lo ou detê-lo. Em outras palavras, era hora dos pensamentos canibais deixarem de ser apenas pensamentos. Eu não diria imediatamente, mas ainda em 1999, ele postou um convite no Café Canibal procurando por voluntários que queriam ser comidos. Oh boy! E acreditem ou não faltaram voluntários, mas a maioria voltava atrás na hora H ou quando elas finalmente entendiam que eram elas que seriam comidas e que provavelmente elas morreriam por conta disso. When the body is to be eaten, it has to be dead. That's clear. Pra ser sincera, eu acredito que boa parte dessas pessoas não estavam realmente sérias, mas o Armin não desistiu e por meses ele continuou postando esse convite nos fóruns e postando fotos falsas, aumentando a fama dele. Até que em fevereiro de 2001, o engenheiro de computação Bernd Jürgen Brandt respondeu ao convite dizendo: tenho 36 anos, 1,75 m de altura, peso 72 quilos e eu espero que você esteja falando sério, porque eu realmente quero isso. E um ponto importante a se notar no Armin é que ele queria alguém que quisesse participar, alguém que estivesse disposto a morrer e queria aproveitar a experiência. E talvez por isso Bernd tenha sido a vítima / cobaia / convidado escolhido. He had to go into this inner connection willingly. It wouldn't have been possible any other way. He had to practically sacrifice his life so that he could carry on living in me. That was how I saw it anyway. Eles conversaram por um tempinho, cerca de um mês, combinando todos os detalhes, e quando estava tudo nos conformes, tão nos conformes quanto um homicídio voluntário possa estar, o Bernd veio de Berlim para Rotenburg, para a casa do Armin, em 9 de março de 2001. Emailing and chatting on the internet since January, and we talked about exactly what would happen. Lá eles se sentaram em um sofá, conversaram, beberam café, fumaram e deram risadas da situação. We arrived home and he went straight into the living room and undressed, so that I could admire dinner, or my dinner, he said. Oder mein Essen bewundern kann. Depois eles tiveram relações sexuais. O Bernd era bissexual e o Armin ou era gay ou era bi, e eles sentiram uma atração mútua, eu acho. He looked good. He had a sporty figure, as I'd imagined. He was a very nice, lovely man. E depois que eles fizeram o negócio, era hora de começar com o canibalismo. E foi aí que o Bernd começou a se arrepender da decisão dele.
Ele pediu ao Armin para levá-lo para a estação de trem porque ele não queria mais fazer isso e eles se arrumaram para sair e tudo porque, como eu disse, o Armin não queria alguém que não quisesse vivenciar a experiência. Mas enquanto eles se arrumaram, ele falou para o Bernd para ele não desistir, que ele podia tomar uns comprimidos para a dor e para dormir e uma pancada de xarope para a gripe para que eles pudessem realizar a fantasia deles. E assim o Bernd fez. Ele tomou uns 20 comprimidos e praticamente uma garrafa inteira de xarope, o que diminuiu a respiração dele e fez com que ele ficasse em um estado entre o consciente e o inconsciente. Mas ele foi voluntariamente para a sala de abate, como eles chamavam o local onde tudo aconteceria. E eu ainda não tinha mencionado isso, mas depois que a mãe do Armin morreu, sem nunca descobrir os desejos obscuros do filho, o Armin criou a sala de abates, um quarto à prova de sons repleto de câmeras, um local cujo único objetivo era ser palco das fantasias do Armin. E sim, tudo que eu vou narrar a partir de agora foi gravado e documentado, mas obviamente essas gravações não são públicas. We discussed everything beforehand, including the camera, which should be switched on because he wanted to see for himself what it was like when we did the amputation. Por volta das 18 horas, enquanto Bernd gritava, vai, faça logo, faça agora, o Armin cortou o pênis dele porque o Bernd queria provar a própria carne. Tá, esse homem era doido. O Bernd queria que o Armin arrancasse o pênis dele com os dentes, mordendo mesmo, mas como isso não estava dando muito certo, o Armin teve que terminar de arrancar o pênis dele com uma faca. He wanted to experience the ultimate high, and for him, that was to be eaten alive. That for him would be ultimate bliss. Depois de amputar o membro do Bernd, o Armin flambou e eles comeram juntos. Na verdade, o Bernd não conseguiu comer a parte dele toda porque primeiro ele estava sangrando pacas, segundo que a consistência havia ficado muito dura. A ironia. Mas é isso. Após essa experiência, o Bernd pediu para tomar um banho para relaxar e porque ele estava sangrando pra caramba. Então o Armin preparou a banheira com água e gelo para melhor conforto do Bernd e aí ele ajudou o Bernd a chegar até a banheira. E depois disso ele foi para o quarto dele ler um livro, enquanto o Bernd sangrava horrores e a câmera continuava gravando tudo. Na manhã seguinte o Bernd ainda estava vivo, mas ele estava inconsciente. Então foi nesse momento, respeitando a vontade do próprio Bernd, que o Armin fez uma oração para ele e o matou. I prayed. At that moment, I didn't know what to do. I asked myself whether I should pray to the devil or God. And I asked God for forgiveness. Then I took the knife, grasped it in my hand, and after hesitating some more, I cut his throat with it. Aí ele estendeu o corpo tal qual em um abatedouro e começou a cortar as partes. Then in the slaughter room, after he was dead, I separated the head from his body. I hung him from the ceiling. Then I removed his organs and cut him in half. I poured hot water over the two halves and washed the body. Ele cortava, assava, cozinhava, fazia essa carne das mais variadas formas. Mas ele gostava especialmente da carne feita na manteiga com bastante alho. E no geral, ele comia essa carne acompanhada de um bom vinho tinto. Jesus! Nada a declarar. O Armin consumiu a carne do Bernd por cerca de 10 meses e estima-se que ele tenha consumido entre 20 e 45 quilos de carne humana. E em uma entrevista ele disse que gostou especialmente do filé, que lembrava bastante carne de porco, um pouco mais amarga e mais forte,
mas muito saboroso. The first bite was, of course, very strange. It was a feeling I can't really describe. I'd spent over 40 years, 30 years, longing for it, dreaming about it. And now I was getting the feeling that I was actually achieving this perfect inner connection through his flesh. Flesh tastes like pork, but stronger, more substantial. Although I don't think that other people would have noticed the difference had they eaten it. It tasted really good. Eu não posso deixar de imaginar o diálogo se ele tivesse um amigo. E aí, cara, beleza? O que você jantou ontem? Uai, parceiro, um croquetezinho de carne humana com um pouco de manteiga, bastante alho e pra finalizar, um pouquinho de sal e pimenta. Estava ótimo. E você? Pizza congelada. Mas ok, nada ok. Com a carne que havia sobrado devidamente congelada para não estragar, o Armin começou a procurar por novas vítimas, postando o seguinte convite: eu procuro por um rapaz entre 18 e 25 anos que tem um corpo normal. Eu quero te fatiar e comer a sua carne excitante. Como uma carne pode ser excitante, não sabemos. Espero que nunca saibamos, inclusive. Esse post foi feito em novembro de 2001 sob o pseudônimo Frank, o bendito do irmão imaginário que ele havia criado na infância, e essa postagem, junto a outras que ele havia feito relatando a experiência dele com Bernd, chamou a atenção de um estudante da Áustria que pensou: mano, eu acho que esse doido tá falando sério. E por isso ele contatou a polícia alemã. Quando a polícia foi até a casa do Armin, ele deu uma leve titubeada e negou a origem da carne, mas logo ele admitiu toda a verdade, contou tudo o que havia acontecido. Mas também nem adiantava ele ter negado, porque a polícia encontrou o restante da carne do Bernd, o abatedor, o computador e as várias fitas de gravações. O Armin foi preso, mas é nesse momento que começa a parte complicada para a justiça alemã. Como na época não existiam leis para o canibalismo, considerando esse ato em específico um crime, a justiça alemã teve que acusar o Armin de assassinato para prazer sexual e perturbação dos mortos. Contudo, nós não podemos esquecer que o Bernd havia se voluntariado para essa empreitada, tendo inclusive comido um pouco da própria carne e que ele havia dado o consentimento dele, o que complicava ainda mais a situação da acusação. E foi nisso que a defesa do Armin se apoiou, tendo até mostrado vídeos que comprovavam que o Bernd havia dado o consentimento dele repetidamente até que ele perdeu a consciência. A acusação alegou que provavelmente o Bernd sofria de alguma doença mental. E vamos combinar, normal, não dá para dizer que ele era. E no fim do primeiro julgamento, em 30 de janeiro de 2004, o juiz determinou que havia tido um homicídio, mas que não era um caso de assassinato intencional, e sim um caso em que duas pessoas psicologicamente doentes haviam se encontrado. E por isso Armin foi condenado a 8 anos de prisão. Como vocês devem imaginar, muitas pessoas ficaram insatisfeitas com esse veredito e em 2005 a corte alemã determinou que um novo julgamento fosse feito, porque segundo eles, o Armin deveria sim ser acusado de assassinato doloso, porque o motivo do crime havia sido obtenção de prazer sexual. Após a prisão, o Armin se mostrou arrependido e ele até estava pensando em escrever uma autobiografia para desencorajar outras pessoas a praticarem esse tipo de ato. Aliás, na época ele estimou que haviam em média 800 canibais na Alemanha. Help! Porém, ao fazer novos exames psicológicos, os psicólogos e os psiquiatras julgaram que ele poderia vir a se tornar um risco para a sociedade, pois ele ainda nutria o desejo de experimentar carne humana de jovens, e em maio de 2006 ele foi condenado à prisão perpétua.
Heute weiß ich, Today, dass das, was I ich know gemacht that habe, what I did was wrong, dass niemals dieser that this can never be the right way. die Wünsche, die The wishes, Fantasien, die man hat, the fantasies you have, niemals that these can never ever be fulfilled, und all das, was man sich and erträumt, everything that you dream about bleiben wird. will only ever remain a dream. Und auch das, was ich getan habe, What I did, nachdem even ich after I've done it, I always thought it could be more than just a dream. vielleicht doch Wirklichkeit werden Today, könnte. I know that it can never Heute be. weiß ich, dass das niemals so sein kann. Qual julgamento foi justo? Se é que algum deles foi justo, eu não sei. Me digam vocês o que vocês acharam de tudo isso nos comentários. Mas mesmo com essa condenação, o Armin se declarou vegetariano em 2007 e foi eleito líder do grupo de conscientização ambiental formado por pedófilos, traficantes e assassinos, o que é... sei lá o que é. Atualmente o Armin tem 60 anos, continua preso, até onde eu sei continua vegetariano e a história dele inspirou vários filmes, vários documentários, esse humilde videozinho aqui e trouxe à luz a necessidade de uma internet mais segura. É isso, Little Homes, eu espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram, deixem um joinha pra eu saber. Esse caso é bem bizarro, né? E o pior é que ele inspirou várias outras pessoas com esse tipo de desejo. Pelo que eu entendi, criou-se e continua se criando um site, dessa vez 100% na Deep Web, com o mesmo nome, Cannibal Café. E lá são postadas as mais absurdas postagens, fotos que parecem de fato reais e fotos com efeitos exagerados. E eu sei que não dá pra gente acreditar em tudo que a gente vê por aí, mas quem em sã consciência vai duvidar e colocar o seu corpinho à mercê de um canibal? Eu certamente que não. Não esqueçam de se inscrever, se cuidem e até a próxima!